Bem, boa tarde, pessoal. Meu nome é Tony Mascarenhas, eu sou sócio aqui da Solar Corp, que vem apresentar para vocês a parte um pouco mais técnica e um pouco mais da parte da engenharia, um pouco mais do entendimento do funcionamento do sistema, seguindo aí o fio do Edson, que fez uma apresentação maravilhosa. Obrigado, Edson. Vamos lá. Bem, nós somos a Solar Corp, nós somos uma empresa integradora de energia solar, significa que a gente cuida de todo o processo de implementação do sistema solar, desde os cálculos de engenharia, a implementação de fato, compra dos equipamentos, implementação do sistema, e a gente faz acompanhamento vitalício desses sistemas também, né? A Solar Corp é uma empresa do grupo SolarVolt, fazemos parte de um grupo que se chama G5 Solar, que é um grupo de empresas parceiras que trocam boas práticas e trocam algumas vantagens que a gente pode conseguir juntos em mercado, né? A gente entende que nesse mercado, que é um mercado que cresce muito ano a ano, você se juntar pessoas boas no mercado é sempre muito importante, né? Instalamos 11 megawatts pico em mais de 10 estados no país e são mais de 700 projetos homologados. E atualmente estamos montando 2 usinas também no Rio de Janeiro para fazer a exportação dessa energia para quem não tem área de telhado local para fazer a instalação. Esse slide eu gosto de mostrar para explicar um pouco de o que nos traz esse mercado. Obviamente, aqui na esquerda a gente está vendo que o objetivo desse projeto é sempre gerar economia e rentabilidade para os nossos clientes, mas a gente entende que isso tem que sempre vir amparado desses 3 pilares, que é a sustentabilidade, que é o que a gente acredita, é o que o Green Synergy prega, e junto com a informação, a gente entende que qualquer sistema ele tem que ser bem monitorado, bem acompanhado, para que as reais vantagens dele sejam evidenciadas para o cliente. E, por último, temos a tecnologia, que a tecnologia ela tem que sempre ser de ponta. Os sistemas, eles têm uma garantia de geração de 25 anos, né? Eles tendem a durar mais que isso, mas eles têm a garantia de 25 anos. Então, a gente sabe que escolher a tecnologia correta e que vai ter durabilidade é crítica para todos esses negócios. Então, esses são os 4 aspectos mais importantes quando a gente está pensando aí na montagem de um sistema solar e da vida útil dele. Bem, como é que funciona isso? Aqui a gente tem um gráfico que a gente faz para explicar quais são as etapas do processo de gerar energia e compensar a energia com a concessionária, que é um aspecto que o Edson tocou um pouquinho na apresentação dele. Fisicamente, tem 3 itens mais importantes para a energia solar. Temos aqui o item A, que são os painéis solares, o item B, que é o inversor, e ali no item D, que é o medidor de energia bidirecional. Como é que funciona? A energia do sol e a luz, tá? É engraçado que muitas pessoas entendem que é o calor, mas na verdade o calor ele atrapalha um pouco. Quanto mais gelada a placa está, melhor ela gera. Ela bate nas placas e aí se faz o efeito fotovoltaico que transforma a luz do sol em energia em corrente contínua. E a corrente contínua é importante a gente entender porque ela não é o tipo de energia que a gente usa nas nossas casas. Daí vem o segundo aspecto mais importante do sistema, que é o que a gente chama do cérebro do sistema, que é o inversor. Ele converte toda essa energia gerada nas placas em corrente contínua para corrente alternada. E a partir daí a gente vem no C, que é o quadro de distribuição. Uma vez que você converte aquela energia em uma coisa que é perfeitamente utilizável, você conecta no quadro de luz do seu comércio, da sua indústria ou até da sua residência e alimenta a carga que está sendo consumida ali, né? Então, desde uma máquina numa indústria até um ar-condicionado numa residência. Uma vez que é consumido tudo que o painel está gerando, às vezes há um excesso de geração, que é o que a gente tenta montar para poder ter energia suprida pelos seus painéis, tanto de dia quanto à noite, né? Todo mundo entende que o painel ele só gera energia quando tem sol e está de dia, claro. Então, esse sistema é feito para que, quando há um excesso de geração durante o dia, a diferença entre o que você consome e o que você gera é injetado na rede e aquilo gera um crédito para você. E você tem 5 anos para consumir esse crédito. Então, a gente usa esses créditos para compensar tanto os meses de geração mais baixa, como a relação entre inverno e verão, quanto a relação entre dia e noite. Então, você pode gerar, se você consome metade da sua energia durante o dia e metade à noite, a gente gera essencialmente o dobro do que você precisa durante o dia e o resto é compensado via crédito. Então, a concessionária é obrigada a trocar
o seu medidor por um medidor bidirecional, que ele passa a medir tanto quanto energia ela fornece para você, quanto energia você fornece para ela. E por isso que a última parte aí desse aspecto é o E, que é a rede de distribuição. Então, a gente usa a rede de distribuição para isso. Na prática, essa energia ela vai para onde ela tiver mais perto, onde tiver uma geração mais perto, mas o crédito é gerado para você financeiramente, então ele dura para você 5 anos. Isso permite que a gente faça, por exemplo, instalações remotas, que é um aspecto muito interessante do solar. Às vezes você tem uma área que você consome energia, mas você não tem telhado lá para você fazer a geração. Se você tiver dentro da mesma área de concessão, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro a gente tem a Light e a Enel. Light só funciona com Light, Enel só funciona com Enel. Então, desde que você esteja dentro da mesma área de concessão, você consegue fazer a compensação de créditos entre unidades que não estão no mesmo local. Isso se chama um autoconsumo remoto. Então, é perfeitamente possível a gente instalar um sistema para quem não tenha telhado também. Então, pulando para a próxima parte aqui, a gente explica as etapas do projeto, tá? Para a gente entender um pouquinho como é feito esse projeto desde a sua elaboração até o acompanhamento vitalício, tá? Então, aqui na primeira parte, a gente faz uma elaboração da proposta comercial e com isso a gente faz visitas ao local, faz medições, faz cálculos de engenharia em relação a onde as placas estão orientadas, como elas estão inclinadas, e afina bastante esse cálculo para que a gente tenha um volume de investimento que esteja de acordo com o projeto que o cliente precisa para a gente fazer essa instalação. Daí a gente passa para a segunda parte, que é a assessoria financeira. Parte crítica desse projeto é a gente fazer estruturação financeira, ou seja, encaixar dentro do fluxo de caixa do cliente, a não ser que ele queira optar por uma opção com um investimento maior no começo, como um pagamento à vista. Mas grande parte desse negócio é a gente fazer a estruturação financeira para que esse projeto caiba no bolso do cliente. Depois a gente faz a compra dos equipamentos e a logística de entrega, o desenvolvimento do projeto em engenharia física, depois fazemos a instalação do projeto, a ativação do sistema, e depois a gente faz o agendamento com a concessionária para fazer a homologação, fazer o cadastramento lá, tudo certinho, para que possa ser feita a compensação de crédito. Depois, aqui na etapa 8, a gente faz o monitoramento vitalício e a gestão dos créditos em balanço. Depois disso, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer quando eu falo de estruturação financeira, tá? Aqui, a gente tem dois principais modos de estruturação financeira. Obviamente, qualquer sistema ele pode ser vendido à vista, sempre há uma opção de um parcelamento básico, mas, além disso, se você quiser fazer com que o que você economiza de energia pague o seu sistema, você vai ter que optar por uma dessas duas opções aqui, tá? Então, o que eu quero dizer com a economia do seu sistema pagar o seu sistema? Uma das poucas certezas que a gente tem na vida, né, é que o sol vai nascer amanhã, que todo mundo morre alguma hora e que a conta de luz chega no final do mês. Então, a gente gosta de fazer essa brincadeirinha, porque é o seguinte, se você tem um comércio e você paga, por exemplo, R$10 mil de conta de luz, eu posso fazer via uma dessas duas opções, que eu vou explicar um pouquinho a diferença, um financiamento ou um contrato de aluguel, em que essa conta de luz, essa parcela do seu financiamento, ela seja abaixo do valor que você estava pagando de conta de luz, que ele vai ser reduzido a praticamente zero, né? Nunca chega a zero, mas ele chega próximo desse valor, dependendo do caso. Então, a ideia é essa, a gente fecha um contrato, por exemplo, aqui na primeira linha de financiamento bancário, e esse contrato tem 5 anos, e no nosso exemplo de R$10 mil de conta de luz, a parcela do contrato custa R$9 mil, você encaixou no seu fluxo de caixa. Você está economizando R$1.000 por mês para comprar um sistema que vai te dar um lucro vitalício, essencialmente, uma economia vitalícia. Depois disso, a gente também tem uma segunda opção, que é um contrato de BOT. O BOT a gente chama de simplificando, um contrato de aluguel com transferência de propriedade ao fim do período. Ou seja, a gente faz um contrato que começa em 6 anos, né? Então, projetos que não encaixam em 5 anos, que é o limite do financiamento bancário, a gente começa a oferecer esse contrato de aluguel, e ele vai até 25 anos, depende do quanto economia o cliente quiser agora. Diferente de um banco, você não se alavanca, e a ideia é dar a você uma economia durante o período de contrato, né, mais ou menos como o exemplo que eu fiz agora daquela continha de R$10 mil, e transferir ao final desse contrato. Então, se for um contrato de 8 anos, você paga durante 8 anos e depois o nosso fundo parceiro transfere a propriedade desse equipamento para você. Ou seja, é um plano de pagamento também do seu equipamento que encaixa no seu fluxo de caixa. Essa parte é crítica para a gente. Então, vamos a um exemplo
de como é que é possível chegar a isso. Tá? Trouxe aqui um exemplo de um projeto de um condomínio, que é um tipo de cliente que se beneficia muito desse tipo de projeto de energia solar. Esse condomínio aqui, ele tem um tamanho de 900 kW-pico. Tá? Essas 3 caixas que a gente está mostrando aqui são os 3 aspectos mais importantes do que a gente chama do dimensionamento do projeto. O dimensionamento do projeto é quando a gente calcula a necessidade de equipamento para atender o cliente na sua geração de energia. Tá? Então, esse número aí, o 900,36, nada mais é do que a soma da potência de todas as placas que vão ter nesse sistema. Então, nesse caso aqui, a gente usou uma placa de 360 watts, só fazendo uma referência aí à apresentação do Edson, de fato, essas placas de 500 watts, elas existem no mercado agora, elas estão chegando e elas são, como ele mesmo falou, passar para 500 watts, né, você vê que é uma diferença grande entre essa placa que a gente está apresentando, vai ser uma virada de chave grande no mercado e super interessante. Mas hoje, essas placas são a ponta da tecnologia, então elas ainda são um pouco caras, né? Estou até vendo o Edson sorrir aqui. E elas estão caras mesmo assim hoje em dia. Então, a gente trabalha, quando a gente está falando de aspectos na prática, esse foi um cliente de verdade, a gente gosta de usar placas que têm um bom custo-benefício. Espera-se, claro, vai acontecer que essa placa de 500 watts também chegue a um bom custo-benefício, a gente apresente nos projetos aqui. Segundo ponto importante é a metragem utilizada nesse projeto. Então, nessa caixa amarela aí, a gente tem a metragem que a gente necessitou nesse projeto. Então, a gente sempre calcula isso, que a gente precisa pegar esse projeto que a gente dimensionou e trazer a realidade do cliente, ou seja, a gente precisa ver se cabe isso tudo lá. Tá? E depois, nessa terceira caixa, tem o que de fato dá economia e rentabilidade para o cliente, que é o quilowatt-hora. Na conta de luz, compra-se quilowatt-hora, não compra-se quilowatt em potência, nem metro quadrado, né? Você compra o quilowatt-hora. Só que o que você investe seu dinheiro é em equipamento, que é esse primeiro número que a gente apresentou. Então, é muito importante, a SolarCorp, ela tem um compromisso com esse terceiro número que a gente mostra aí, inclusive a gente oferece também planos com garantia de performance de geração, ou seja, a gente se compromete com esse número mês a mês, entregar para vocês um número que vai dar, de fato, economia. Né? Então, passando aqui, a gente mostra um pouco da maquete, nesse caso, nesse projeto exemplo, eu gosto de mostrar essa maquete porque, se vocês repararem aqui nessa área verde, essa área verde a gente está mostrando árvores, e tem uma areazinha em azul perto dela, eu sei que é um pouquinho complicado de ver, mas a ideia é o seguinte, o cliente via aquele telhado como o melhor telhado, e de fato é um telhado maravilhoso, se não fosse pelo sombreamento das árvores. Então, é sempre muito importante você tirar aquilo só do aspecto de cálculo, de engenharia, né, e trazer a realidade e fazer um projeto que de fato funcione para o cliente. Então, nesse caso, a gente optou por um outro telhado, que é o telhado no azul aí da direita, né, esticado, que foi onde a gente de fato instalou o projeto. Como é que foi o impacto disso na conta de luz do cliente? Tá? Nesse caso, o cliente tinha uma conta de luz de R$26 mil, e a gente conseguiu economizar para ele R$25.538. Ele foi para R$500 de conta de luz. Mas como é que isso é possível, né? Isso é possível pelo cálculo que a gente faz ali embaixo. Se você pegar o valor de investimento total desse projeto e pegar a quantidade de energia que ele te gera em 25 anos, você vai reparar que, e dividir um pelo outro, a gente vai ter esse número aqui embaixo, de custo de geração equivalente, que é 17 centavos. No caso desse cliente, ele estava comprando o quilowatt-hora dele por R$1,07. E com esse sistema, o custo para ele gerar esse mesmo quilowatt-hora é 0,17. Então, a diferença disso de praticamente 80% é a vantagem que o cliente está tendo. Ou seja, isso que gera os números de análise financeira para o cliente, que é a parte mais bonita aqui dessa apresentação, que está aqui no nosso próximo slide, que são os aspectos financeiros de você comprar um sistema solar para você. Tá? Então, a gente tem aqui o tempo de retorno do investimento, que é o payback dele. Então, fazendo um investimento esse cliente especificamente, fazendo um investimento que ele fez à vista, ele teve retorno dele em 3 anos e 4 meses. Lembrando que o sistema, que eu já mencionei agora há pouco, ele tem uma garantia de performance, não uma vida útil, mas uma garantia de performance de 25 anos. Ou seja, você vai ter aí mais 21 anos e 8 meses de projeto pago só gozando dos benefícios dele.
Por isso que um projeto como esse tem um VPL tão alto, né? A gente, para quem está curioso, a gente usa uma taxa de desconto para o VPL para TIR de 10%, e tem uma TIR, né, uma taxa interna de retorno de 43,83%. Isso ao longo dos 25 anos do projeto, isso é um retorno anual. Nessa coluna aqui do meio, a gente gosta de comparar esse investimento com um investimento em renda fixa e poupança. Então, no primeiro ano, né, antes de ter discussões sobre como é que a inflação energética e outros aspectos que vão acabar afetando a rentabilidade do seu negócio, só no primeiro ano, o projeto já retorna 28% do valor investido. Se a gente comparar isso com renda fixa, a gente usou uma renda razoável, que é 110% do CDI, isso fica em 7,4%. Então, você vê que é um projeto super saudável. E, por último, aqui nessa última coluna, a gente faz um cálculozinho. Esse projeto específico, ao longo de 25 anos, ele economizou para o nosso cliente, lembrando que a conta de luz era 25 mil, né? Economizou para o nosso cliente R$10.887.300. Então, esse é o que eu queria passar, era a rentabilidade dos projetos e como eles são de simples implementação. Você vê que as etapas não são muito complexas, a gente é sempre amparado pela concessionária, que é obrigada a fazer todas as etapas do processo de mudança de relógio, etc. E no caso aqui da solução da SolarCorp, a gente apresenta com todas as garantias de geração, seguros, monitoramento vitalício e todas as outras vantagens que você pode ter em termos de cálculo de engenharia e compra com fornecedores corretos, que trabalham bem, que nos dão garantia e apoio. Bem, acho que agora eu passo o bastão aqui para o Wellington, que vai fazer o resto da nossa apresentação, e agradeço muito o tempo.